Graça e paz, seja bem-vindo ao Café com Cristo. Seja bem-vindo, vamos aqui estar fazendo a nossa meditação. Hoje chegamos no nosso 5º dia aqui de Café com Cristo. Está maravilhoso, estou recebendo muita mensagem de muita gente que está gostando desse Café com Cristo. E eu queria desafiar você a já dar o like aqui nesse vídeo, porque quando você deixa o seu like, o YouTube entende que é um vídeo relevante, então ele vai recomendar para mais pessoas. Então faça isso, deixa o like. A segunda coisa que eu queria pedir para você é para você mandar para alguém, envie para alguém essa palavra. Tem pessoas, já parou para pensar que tem pessoas que ela não precisa de dinheiro, ela não precisa ganhar na Mega Sena, ela precisa só receber uma palavra. E você tem esse direito e esse dever de mandar uma palavra para alguém. Então envie esse vídeo para alguém, vou esperar você, envia para 10 pessoas antes de a gente começar. Por quê? Porque a palavra é mais importante, é mais valiosa, porque o dinheiro é bom? É, mas o dinheiro não vai poder salvar a vida dessa pessoa, já a palavra vai. E você pode ajudar essa pessoa a ganhar a salvação, a ter a salvação, a abraçar a salvação. Então vai lá, faça isso, eu vou esperar você aqui, vou te dar 30 segundos para você enviar para 10 pessoas aí. Envia para 10 pessoas e vamos que hoje, a reflexão de hoje está incrível. Vou até tirar o fone aqui. Vamos lá então. E hoje, a reflexão de hoje se encontra lá no livro de Colossenses, capítulo de número 1, verso 10 até o 11. O texto diz assim: E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Verso 11. Sendo fortalecido com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo. Olha só que texto interessante. Paulo aqui já começa falando com tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno. O contexto do texto é Paulo fazendo uma oração para esse pessoal que morava ali na cidade de Colossos. Paulo fala que ouviu falar muito bem dele através de Epáfras, que era um ministro que estava ali. Epáfras ouviu Paulo pregar em algum lugar e ele então foi para essa cidade de Colossos e abriu ali uma igreja que estava cuidando do povo. Aí Epáfras foi visitar Paulo lá na cadeia e Epáfras então começou a falar para Paulo do amor e do zelo que esse povo tinha para com Deus. Olha só que interessante, meu irmão. Epáfras ouviu Paulo pregar em alguma viagem que Paulo fez, ele entendeu a palavra, fundou uma igreja e estava ali um povo junto com ele. Você entende quão importante é você mandar esse vídeo para alguém? Você entende o que você pode fazer? Epáfras ouviu Paulo pregar, só ouviu, abriu uma igreja, cuidou de um povo e depois ele foi visitar Paulo, falando: Paulo, eu estou cuidando de um povo, me dá uns conselhos aí. Epáfras então começa a falar para Paulo como o povo é e Paulo fica alegre. E aqui nesse verso ele começa fazendo uma oração, escreve essa carta para esse povo que morava ali em Colossos. Então olha só como você pode fortalecer alguém simplesmente enviando esse vídeo para uma pessoa. Será que você... Eu acho que você fez isso, mas depois que terminar você faz de novo, envia para mais 10 pessoas. Com tudo isso, com o propósito que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra. Deus não está interessado na sua produção. Deus está interessado no seu fruto. Por quê? Porque a produção não revela o seu caráter, já o fruto sim. Meu Deus, que forte isso, hein? Você pode escrever aqui embaixo nos comentários: a produção não revela o meu caráter, mas o fruto sim. Por que o fruto revela o caráter? Porque quando você produz, isso significa que você está em algo, mas quando você frutifica, isso significa que você está em alguém. Meu Deus, pega isso aí no seu espírito, meu irmão. A produção mostra que você está em algo, o fruto mostra que você está em alguém. Jesus diz que sem mim vocês não podem fazer nada. Então, uma árvore só dá fruto quando ela está ligada na videira verdadeira. E a videira verdadeira é Cristo. Por isso que Paulo já está falando aqui para o povo de Colossenses, dizendo: frutificando em toda boa
obra. Olha só, irmão, o que Deus quer de você é boa obra, e você só frutifica boa obra estando em Deus. Talvez em algum lugar que você vai estar por aí, o povo quer a sua produção, o povo quer o seu serviço, o povo quer o seu trabalho, mas o povo não quer saber o que você está se tornando. O povo não quer saber a essência que você está carregando. E com Deus é diferente. Deus está mais interessado em quem você está se tornando do que do trabalho que você faz para Ele sem Ele. Meu Deus, pega isso no seu espírito. Deus não quer o seu trabalho, Deus quer o teu coração, Deus quer a tua essência, Deus quer formar o caráter dele em você, Deus quer olhar para você e não ver apenas você, mas ver o reflexo de Cristo estampado na sua vida. Esse é o propósito da igreja existir. Esse é o propósito do reino de Deus vir à tona. Para quê? Para revelar Cristo em você. É isso que você precisa entender. Então Paulo já começa dizendo isso, crescendo em toda boa obra no conhecimento de Deus. Qual é o conhecimento de Deus? O conhecimento de Deus é Cristo. Por isso que João diz, no primeiro versículo da carta de João, ele já começa dizendo, ele era o verbo, ele estava com Deus, tudo que foi feito através dele. O conhecimento de Deus é Cristo. Você precisa conhecer Cristo, meu irmão. Meu Deus, que forte isso aqui. Aí ele continua no verso 11 dizendo, sendo fortalecido com todo o poder. O que é poder? Poder é o evangelho. Paulo mesmo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. É poder, o evangelho é poder, você precisa usar e experimentar esse poder. E o que é esse poder? Esse poder é o evangelho. Você precisa provar e ver que o evangelho é poderoso. Segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo. Então Paulo fala que o evangelho é poder. Mas além de ser poder, o evangelho garante constância para você e firmeza para você continuar a sua caminhada e a sua jornada com Cristo. Então, será que nesse momento eu estou falando para alguém que até segue a fé, mas está passando por um momento de fraqueza, está passando por um momento de luta e talvez você quer até desistir? Ei, irmão, eu quero olhar bem para você e dizer, o evangelho de Deus se revela na sua fraqueza. Paulo provou isso. Paulo diz, eu conheci o poder de Deus na minha fraqueza, por isso que eu vou me gloriar, meu Deus. Ei, Jesus. Por isso que eu vou me gloriar na minha fraqueza. Por quê? Porque na minha fraqueza eu experimento o poder de Deus. Eita, meu Deus, que coisa forte isso, irmão. Que honra e privilégio aqueles que estão fracos vão sentir o poder de Deus te renovando. O poder de Deus não é só para derrubar muralhas. O poder de Deus é para te fortalecer, para te dar força, para te dar ânimo, para você continuar a caminhar. Meu Deus, você precisa provar isso para ter constância e firmeza de ânimo. O que é firmeza? Você dá um passo de cada vez. Dar um passo de cada vez, andar, continuar e terminar a jornada que foi proposta para você. Então, neste momento, eu quero convidar você a fazer uma oração. Você que pode, feche seus olhos e vamos clamar ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra poderosa hoje aqui, Jesus, que o Senhor nos ensinou. Que o Senhor venha abençoar essas pessoas que estão assistindo e aqui estão ouvindo também. Que o Senhor venha, Pai, elas venham entender o teu poder, que elas venham experimentar o teu poder, que elas venham sentir as forças delas sendo renovadas, que elas venham voar bem alto como águia. Sim, Jesus, eu clamo e eu peço para que você venha dar vigor para esse que está sem fé, para esse que está cansado, para esse que está querendo desistir. Fortaleça ele, Jesus. Fortaleça ela agora neste momento. Eu repreendo toda depressão, eu repreendo toda ansiedade, eu repreendo tudo. Eu declaro aqui hoje, nesta manhã, que se você olhar para Cristo, você vai viver tudo aquilo que Cristo te oferece. E o que Cristo te oferece é: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Você precisa provar e experimentar a Cristo.
Então, se você chegou até aqui, já se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e eu te espero no próximo Café com Cristo. Fique na paz.